Opa! Tem um Corsa prata com placa de Pindorama com alarme tocando. Aqui é podcast espírita, meu senhor. E não pode ajudar, não? Responsável de um Corsa prata, placa de Pindorama. Começando mais um Spiritcast, aquele programa maravilhoso que você espera todo dia 13h30 em todos os ambientes que você ouve podcast, em todos os streamings, em todas as plataformas digitais como o Deezer, o Spotify, o YouTube, onde quer que você ouça os seus podcasts, você encontra o Spiritcast, aquele podcast feito pelos jovens espíritas mais bonitos, cheirosos, maravilhosos e envolventes e diferentes do estado de São Paulo. Aqui quem fala para vocês é Henrico Brum, diretamente da reclusão de Campinas. Nós temos junto conosco na bancada Frederico Salles, falando de São José do Rio Preto, Isabela Panasonic, Isabela Tanasoft, como você quiser chamar, de Franca. E hoje a Camila não pôde vir, então a gente tem que manter o número de casais igual, né, Fred? Exatamente, tem que estar balanceado. Tem que ter uma continuidade pelo número de casais, né? Geralmente a gente tem aqui um casal, então hoje a gente tem que ter um casal também, por isso que eu chamei a outra cônjuge, diretamente de Campinas, Juliana Andina. É nóis, galera, é nóis. Ela tá reclusa também? Você tá reclusa, Ju? Também estou reclusa, desde março. Na maior prova de amor que se pode ter no universo, porque eles estão desde março só vendo eles. E é isso, eles não veem mais ninguém. É o suficiente, né? É provação. O amor alimenta. É provação. Expiação. É expiação ou provação? Para uns é provação, para outros é uma oportunidade de crescimento junto de um espírito superior. Eu, no caso, né? Nesse caso é a Ju, né? Hoje vai ser o dia, porque tudo o que o Henrico falar que ele é bom, que ele é demais, que não sei o que, a Ju vai cortar. Mano, esse programa vai ser épico. Épico! Eu acho que hoje vai ser finalmente o programa onde todo mundo vai descobrir que eu realmente sou o que eu digo que sou. Tem gente que se acha, não é mesmo? Então, a gente chamou a Ju aqui hoje, né? Porque, como eu disse, ela mora com o Henrico e ela vai descobrir, quer dizer, ela vai expor. A gente vai dar um exposed geral no Henrico, dizendo as coisas que ele não é ou que ele realmente é e a gente achava que era zoeira. Nossa, eu não lembro de ter concordado com essa pauta. Eu não lembro deixa eu rever aqui na minha anotação. Intrigas. Eu acordei isso aí só com a Ju mesmo, porque a gente teve o episódio do Spiritcast Brigou, agora a gente vai ter o episódio do Exposed do Henrico, entendeu? Esse vai ser o nome do episódio. Nossa, Exposed do Henrico é um excelente nome. Clickbait. Mas a verdade é que às vezes tem uma certa dificuldade entre, não falando do Henrico, né, mas entre entender quando é que aquilo que a gente realmente se acha muito bom passa do limite de um autoconhecimento razoável. Quando é que essas brincadeiras do Henrico aí, por exemplo, não falando do Henrico, tá, gente? O Henrico não é assim, ele finge, tá? É tudo fingimento, essa vaidade aí que ele tem, é tudo mentira. Isa, você vai acabar com o meu personagem, Isa. O que você tá fazendo? Demorei anos pra construir isso aqui. Pô, uma construção demorada, trabalhosa. Anos importunando as pessoas. Então, a gente chamou a Ju aqui pra também conversar um pouquinho sobre os problemas que a gente tem entre saber quando a gente tá só no autoconhecimento e a gente sabe que a gente é bom em alguma coisa e quando a gente passa desse limite e começa a se utilizar da vaidade, né? Eu já vi muita gente, dentro do movimento espírita, inclusive, que começa, às vezes, fazendo um trabalho muito bom, muito legal, e essa pessoa deixa de acreditar que existe uma espiritualidade por trás dela, porque a gente sabe, né? Pô, a gente tem mentores, protetores aqui, e de vez em quando a gente acha que é a gente. Será que existe um limite nisso? Será que dá pra gente saber onde é que tá isso aí? Porque pra mim isso é muito difícil. Às vezes eu fico pensando se realmente esse limite existe, sabe? Porque se a gente for ver a natureza, né? A nossa natureza como espírito de terceira ordem, nós somos muito atrelados à matéria, a gente sofre uma grande influência da matéria, e por conta disso, eu acho que dificilmente a gente consegue ter pensamentos que eles são completamente puros ou completamente desprovidos da nossa matéria. Então, por exemplo, até quando a gente começa um trabalho que seja altruísta, digamos assim,
a gente acaba desenvolvendo um pouco dessa vaidade, a gente acaba aumentando um pouco esse ego, mesmo que sem notar, assim. É muito difícil a gente se eximir completamente da vaidade, do orgulho e do egoísmo, né, pra gente conseguir fazer qualquer ação. Eu acho que na capacidade, no momento atual que nós estamos. É claro que existe um limiar onde isso começa a virar muito vaidade, e eu acho que esse limiar, ele cabe a cada um de nós ficar se policiando. Sabe, aqui eu passei do limite, porque eu acho que se a gente for esperar não ter vaidade, não ter orgulho pra fazer alguma coisa, eu acho que a gente vai acabar não fazendo nada. É uma coisa que eu vejo muito, assim, tipo, às vezes, especialmente no movimento espírita, né, que é de onde a gente tá falando, a gente encontra muito isso, né? Eu acho que todo mundo já deve ter pensado numa figura ou duas, até mais, mas eu acho que, assim, tudo que vem pro bem, assim, tudo que faz bem, eu acho válido. Só que a pessoa que cultiva essa vaidade invariavelmente vai acabar quebrando a cara em algum momento, sabe? Eu não vou lembrar em qual evento, mas a gente fez um estudo falando sobre o princípio da atitude altruísta começar exatamente no egoísmo. E eu me recordo que eu fiz um comentário uma vez que o pessoal tava perguntando, sei lá, por que você quis ser monitora de evento? Por que você quis participar do movimento espírita? Enfim, era alguma coisa assim. E eu me recordo que a minha resposta foi porque eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu senti, que pra mim foi muito bom. E a Juliana Oliveira, que atualmente é a nossa assessora do DM3, ela me diz o seguinte: você consegue perceber que isso aí também é vaidade? Que é você querer passar pros outros aquilo que você sentiu. Eu fiquei pensando, cara, é muito real isso. Porque apesar de ser algo muito bom, que eu realmente gostaria que outras pessoas participassem, porque são coisas interessantes, né? São coisas boas que a gente vivencia dentro do movimento jovem, ainda assim é egoísmo, né? É vaidade. Porque tudo que você vai começar, tem que começar de alguma forma. Ah, eu vou participar da sopa lá no centro porque isso me faz bem. Tá me fazendo bem, então é um prazer meu. Então isso também deixa de ser uma atitude totalmente altruísta. Então realmente, é difícil. Eu acho que tem muito do que o Henrique falou, né, da nossa situação enquanto espíritos de terceira ordem. Nós ainda somos muito ligados à matéria. E eu acredito que esses sentimentos de vaidade, de egoísmo, né, de fazer as coisas porque nós nos sentimos bem, nos colocando em primeiro lugar, faz parte do nosso atual estado de evolução, né? E eu acredito muito que quando a vaidade, ela começa... Porque vai chegar um ponto que se a gente fizer tudo pela vaidade, ela vai começar a prejudicar as nossas relações. Aí acaba se tornando aquela pessoa na casa espírita que a gente chega, vai conversar e tu não consegue ter um assunto com ela porque tudo é ela. Porque a palestra que eu fiz, porque o trabalho que eu faço, porque... E se torna aquela pessoa pedante, assim, que ninguém aguenta, que ninguém quer conversar e às vezes fica até meio escanteado na casa espírita, porque ninguém consegue ter um diálogo produtivo porque a pessoa é tudo ela. Então eu acho que quando a vaidade ela extrapola, acaba afetando as relações, né? E aí a gente vai ver não só as relações dentro do movimento espírita, mas nas relações pessoais também. É aquela pessoa que tem que ter sempre a última palavra, aquela pessoa que tá sempre com razão, que só ela tá certa e as outras todas estão erradas. E às vezes a gente passa por essas situações também, né? A gente estava conversando, Henrique, antes de começar aqui, do quanto é difícil, porque às vezes a gente quer provar o nosso ponto, o nosso argumento, que é nosso, e a gente quer que as pessoas concordem conosco, e a gente vai indo e cavando tão fundo um buraco, porque a gente quer provar que o nosso ponto tá certo, que às vezes a gente se dá conta que a gente tá errado. A gente já tá tão envolvido na vaidade que a gente já não consegue mais sair, assim. E aí a gente, às vezes, não concorda com a pessoa, porque a gente não quer dar o braço a torcer e dizer, não, realmente, eu fiz todo esse fiasco, todo esse circo todo, armei esse circo todo e agora eu não consigo dizer que eu estou errado. Eu acho que é isso, assim, é nesses pontos mais críticos que a gente percebe que a vaidade, ela vai nos corroendo aos pouquinhos, assim. Nossa, isso acontece comigo bastante. Assim. Mas, engraçado, esses momentos onde a gente começa a impor tanto a nossa opinião e depois, às vezes a pessoa fala, sei lá, uma frase que quebra todos os argumentos que a gente falou anteriormente. Mano, com que cara você vai virar pra pessoa e falar assim, você tá certo mesmo. E eu fiquei aqui 30 minutos falando sobre um negócio que não faz sentido, me desculpa. Cara, é difícil isso! Eu acho que esse que é o exercício difícil de fazer, mas possível. O correto eu acho que seria mesmo a gente pensar antes de falar, averiguar todos os pontos. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo onde as coisas estão acontecendo muito rápido. Então nem sempre a gente consegue validar tudo que a gente fala. Então eu acho que tipo, o exercício mais fácil, e mais prático e mais rápido da gente fazer é quando sentir esse ímpeto de, nossa, eu tô errado,
falar em voz alta, sabe? Antes da consciência, antes daquela fagulha de terceira ordem pegar a gente e dizer, não, você não pode dizer que tá errado. A gente já fala, olha, acho que eu tô errado. Porque eu acho que às vezes isso... Claro que a gente sabe as consequências que isso tem, né? Porque às vezes você tá numa reunião, por exemplo, e aí quando você admite que você tá errado numa reunião, em alguma coisa, você perde credibilidade. Então às vezes as coisas que você tava certo são descreditadas porque você assumiu que tava errado. Eu acho que é uma prática da nossa sociedade horrível, absurda, que é assim, se a pessoa tiver errada sobre um ponto de vista, eu vejo isso muito em discussão política. Então, por exemplo, o cara vai lá e fala, eu defendo isso, isso e isso. Aí você pega um ponto dele e prova que tá errado. Automaticamente você invalida todo o discurso do cara. E às vezes era só um ponto que tava errado mesmo. E a gente tem muito medo que isso aconteça com a gente. Então a gente tem essa dificuldade de dizer assim, cara, estava errado. Realmente, faz sentido. Inclusive foi interessante que eu lembrei da conversa que a gente fez com o André, né? Que a gente perguntou pra ele, né? Até que ponto eu defendo uma ideia, né? É verdade. Ele não respondeu essa aí, hein? Ele não respondeu, ele deu uma enrolada e não respondeu. Mas eu fico pensando muito nisso. E assim, eu tenho essa dificuldade tremenda. Às vezes tô trocando ideia com a Camila, e aí eu falo um negócio que pra mim é muito fato. E aí, a Camila, por exemplo, no caso, ela vem e fala um outro negócio que me quebra assim no meio, assim, ó, pau. E aí eu falo assim, eu fico mal, eu fico realmente nervoso. Mas eu não fico nervoso com ela. Com a Camila. Eu fico nervoso assim, que ideia imbecil que eu tive. Nossa, vira um regaço. Essa semana eu tava fazendo uma live com uma psicóloga e tal. E eu comentei, eu sou meio espontâneo. Às vezes eu falo algumas coisas de que sai de ímpeto, assim. E ela me deu uma contra-argumentação que eu fiquei meio... Na hora, na frente de todo mundo, beleza, tranquilão. É verdade. Mas aqui na cabeça tava assim, o que você falou tá um completo absurdo aqui. Tem muita questão do orgulho e da vaidade nesse ponto. É difícil pra gente admitir que eu tô errado e que o que eu pensei era um completo absurdo. É um exercício diário que a gente tem que fazer. E quanto ao trabalho, esse aí, pelo menos pra mim, é complicado, viu? E aqui eu acho que cada um pode compartilhar um pouco, mas quando eu saí da minha cidade natal, né, Votuporanga, e aí eu mudei pra Rio Preto, eu trabalhava na mocidade, era dirigente, não sei o que. Agora eu consigo falar de boa, mas tinha uma época lá em que, olha, como a gente é pequeno demais, né? Tinha um cara que trabalhava junto comigo lá, né? Coordenava junto comigo, me ajudava lá. E aí o dirigente da casa chamou ele pra coordenar uma atividade, entre aspas, maior. Eu fiquei podre. Podre. Normal. Tão podre, Henrico, tão podre, que era uma sexta-feira, ou não, acho que era um sábado à noite. Tava, eu não tô me aguentando de... Acho que era vaidade aquilo, certeza, era vaidade. Era muita coisa. É muita coisa. Eu fui na casa de uma grande amiga minha, ela é uma senhora. Fui na casa dela sábado à noite pra conversar sobre isso. Cheguei pra ela e falei assim, tô sentindo isso por causa do fulano, por causa do ciclano, não sei o que. E ela só escutou, aí no final da conversa com ela, demorei, sei lá, 1h30, 2 horas na casa dela. Olha, uma senhora, era pra estar dormindo a senhora, eu fui lá encher o saco dela. E aí eu falei 1h30 com ela. E aí no final eu virei pra ela e falei assim, isso aqui é só vaidade, né? Aí ela falou assim, é só vaidade. Engole isso aí e vai trabalhar. Aí eu me senti mais lixo ainda. É horrível essa sensação, é horrível. E é horrível porque a gente não consegue controlar, né? Ela simplesmente ela acontece. Exato. Eu tenho sempre a sensação que ela começa no estômago, assim, fisicamente, né? Ela começa no estômago, uma queimação, e aí essa queimação ela vai indo e vai tomando conta de todo o corpo, assim. Aí tu sente aquela chama, assim, inflamando o braço, mão, perna, e aí quando vê você já falou um monte de bobagem, já pensou um monte de coisa que não tem mais como voltar atrás, assim. É muito complicado. Eu acho que essa sensação ela é muito semelhante, muito parecida com ciúmes, porque é uma força tão forte que você perde a noção do que você tá fazendo, e quando você olha pra trás você pensa, nossa, era um negócio tão simples, era uma coisa tão esquecível. E às vezes, esse que eu acho que é a pior parte, às vezes você toma decisões enquanto você tá sob influência dessa sensação e você se arrepende, e às vezes o arrependimento, ele é assim, de voltar de evento. Não aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Mas às vezes lá no Rio Grande do Sul... Nunca acontece. Às vezes a gente volta do evento, a gente encontra com uma pessoa no evento, aí a gente desenvolve toda esse ódio, essa raiva, né? essa vaidade, né? que acaba aflorando a gente. E aí a gente volta do evento no carro com os amigos e fala uns absurdos. E às vezes você chega em casa e não dá nem tempo de tirar o sapato. Aí você já tá pensando, nossa, eu falei no carro umas coisas que eu não devia. Não precisava ter falado assim, não precisava ter dito isso. Só que aí já foi, aí você fica pensando na consequência do seu ato, e aí você já pensa, nossa, por que eu ainda faço isso? É tão criancice, né? Só que já foi, cara. Eu acho que,
sei lá, é difícil domar esse Eu instinto. acho que quando a gente fala em movimento espírita, né, que é o foco aqui, a gente sempre acha que as coisas elas não vão acontecer se nós não estivermos nelas. Se nós não formos protagonistas dessas histórias, elas não vão acontecer ou não vão acontecer de uma maneira perfeita, que é perfeita dentro da nossa cabeça, né? Porque as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, independente da gente estar ou não. E aí, sempre, quando lá no Sul, eu trabalhava mais diretamente com organização de eventos, assim, na coordenação e tal, e aí sempre tinha, quando a gente estava fazendo reuniões, sempre tinha alguém que falava alguma coisa que a gente guarda mais. E uma vez alguém falou que nós não éramos protagonistas, nós éramos apenas ferramentas para a espiritualidade. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei tipo, nossa, é isso, eu sou ferramenta, se não for eu, haverão pessoas para fazerem as tarefas que eu estou fazendo agora. Então baixa a tua bolinha, bem baixinha, e seja a melhor ferramenta, o melhor instrumento para que as coisas aconteçam da melhor forma. E eu acho que é muito isso, assim, ter saído do Rio Grande do Sul e ter vindo para uma região completamente diferente, que o próprio movimento espírita jovem é muito diferente, eu acho que traz essa realidade pra gente, assim, de que tu não é insubstituível, tu é importante, mas as coisas vão acontecer se você não estiver naquele momento, naquele local. As coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer. Aquilo, né? Aceita que dói menos. As coisas acontecem se você não estiver lá. Eu acho importante a gente pensar exatamente essa frase que a Ju falou. As coisas vão acontecer da maneira como precisa acontecer. Não é porque ela vai acontecer da maneira que você esperava, ou da maneira que você gostaria que fosse, ou da maneira que você faria. Ela vai acontecer como ela tem que acontecer. Porque às vezes a gente acha que a gente tem o controle sobre o futuro, né? E a gente não tem controle de nada. Isso pra mim é muito terrível, porque direto eu recebo esse tapa na cara da espiritualidade. De eu achar que tô com controle e não tenho controle. Eu não tenho nem botãozinho pra apertar, tá ligado? Vem a espiritualidade e às vezes nos próprios trabalhos mesmo, dentro do movimento espírita e do movimento jovem, acontecem algumas coisas que era pra eu fazer e aquilo acontece de uma maneira tão perfeita, tão linda, que eu fico falando, cara, eu jamais faria isso. E olha, eu não consegui fazer por um motivo, sei lá, às vezes um imprevisto que acontece, e aí eu fiquei me culpando durante um tempão, putz, porque eu não consegui fazer, e na realidade, cara, o trabalho sai perfeito, sai incrível, e eu achando que eu era a bolachinha mais importantinha do pacote. Não, a gente é literalmente instrumento. Eu lembro de um cara lá em Catanduva que ele falava muito isso. Se a nossa vida fosse uma cirurgia, nós seríamos só os instrumentos do médico mesmo. Então, sabe aqueles instrumentinhos que você vai pegar, vai utilizar, aí depois a enfermeira vai limpar pra guardar, pra esterilizar, enfim, pra usar numa outra cirurgia? É isso que a gente é, os instrumentinhos. Nós não somos os médicos. É o que a Ju falou. Baixa tua bolinha, porque ninguém aqui é o médico, tá? E assim, tipo, não que isso exima a nossa responsabilidade de ser a melhor ferramenta possível. Nós temos que entender que nós temos também coisas que podemos fazer. E aí eu vou até pegar, tipo, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar, não se pode servir a Deus e a Mamon, e vai ter lá no item 11 o emprego da fortuna. Lembrando, né, que essa fortuna que tá falando no capítulo não é só riqueza financeira, é riqueza de tudo, é riqueza de dom, é riqueza de tudo que você pode oferecer. Quando diz que o homem é depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em sua mão, ou seja, você é depositado a um trabalho que você tem que fazer. Então, o trabalho, apesar de não ser seu, você tem que tentar ser o melhor instrumento possível. E eu acho que é aí que a gente se perde, é quando a gente acha que ser o melhor instrumento possível é fazer o trabalho. E não é deixar o trabalho ser feito. A gente sempre fala dessa coisa de, você tá errado numa discussão. Acho que até o Fred citou um exemplo aí, né? Às vezes você se dá conta que você tá errado. Cara, eu gosto de ficar com esse sentimento mais um pouquinho. Eu tô em disputa com um rapaz. Tem um grupo de estudo que eu participo. Ele fez umas afirmações, assim, meio pesadas. E aí eu fui ver e eu achei alguns contrapontos. Aí eu mandei os contrapontos pra ele e ele me mandou a resposta. E aí eu fui procurar nas obras básicas e realmente as respostas dele estão perfeitas. Só que ainda não me desceu o argumento dele. E aí esses tempos eu tava pensando assim, nossa, mas os argumentos dele fazem tanto sentido, será que eu tô errado? Eu não acho que a pessoa tá errada em estudar
pra ver se tá certo, sabe? Colocar coisas à prova faz parte da humanidade. Eu acho que a gente só não pode carregar esse sentimento pra nós e dizer assim, ó, se eu não encontrar a resposta, eu nunca vou concordar com ele. Ou se eu não... E até, a gente até conversou sobre isso, eu falei numa boa, assim, eu disse, cara, eu só tô tentando te ajudar a deixar esse argumento mais forte. E ele super entendeu, assim, então a gente tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso faz parte da gente ser ferramenta. Então não é a gente aceitar tudo e dizer, a espiritualidade vai fazer. Ah, se o cara fala um argumento, você diz, tudo bem, ele tá com a razão. Não é uma disputa de quem tá com a razão ou de quem não tá. Eu acho que é uma questão de a gente tentar fazer o nosso melhor e tentar não sofrer por isso. Aconteceu isso comigo essa semana. No caso do Henrico, é do movimento espírita, né? No meu caso, foi no trabalho. Eu tava lendo uma questão lá, botei na prova, tava discutindo com os alunos, e aí eles falaram assim, mas a outra professora falou que é. Aí eu fiquei... Vou falar com a professora, né? Porque pra mim aquele conceito não era bem aquilo. E aí eu fui falar com a professora. Só que eu não queria falar com a professora. Porque eu falei assim, eu vou lá perguntar sobre uma coisa que eu dou aula? Não vou. Complicado. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí eu fui lá, conversei com ela. Ela desenhou pra mim. Nossa, que legal, hein? Meu, não é possível que ela tá desenhando pra mim isso aqui. Eu sei, eu entendo, só falar, não precisa desenhar. E ela desenhou, explicou pra mim como se fosse um aluno e tal. E eu aqui, não, beleza. Aí ela explicou, falou. Aí eu falei, acho que tava tipo o Henrique. Falei assim, tá, entendi, mas eu continuo achando que não é isso. Resumindo a história, eu acho que ela não está completamente certo e nem eu estou completamente certo. Estou buscando pra ver quem, nesse ponto da argumentação, quem tá certo. Porque nesse caso eu preciso saber quem tá certo, porque é um conceito que precisa ser definido. Então eu ainda estou procurando pra ver quem que falou certo e quem falou errado. Ontem eu tava lendo um trecho do O Problema do Ser do Destino da Dor, que é um livro muito interessante, inclusive. Eu tava lendo um trecho logo do início, falava justamente sobre essas verdades comuns à humanidade. Então, por exemplo, na época que a gente achava... Não agora, tá, gente? Na época que a gente realmente achava que a Terra era plana e que foram feitos todos os estudos pra descobrir que ela não é plana, naquele período de tempo, a humanidade realmente acreditava naquilo e era um senso comum. A gente precisou ter uma maturidade espiritual pra conseguir compreender que através desses experimentos, através dessas pesquisas, a Terra não era plana. Isso acontece com N coisas. Então, por exemplo, o Fred tá nesse impasse agora. Ele tá pesquisando coisas para que o argumento dele fique melhor junto com essa professora. E a gente faz isso constantemente. Porque, gente, não é porque tá ali dentro da codificação que aquilo seja uma verdade que vai durar para sempre. O próprio Kardec diz que se algum dia a ciência refutar aquilo que ele falou, e se for provado, fique com a ciência. É isso que a gente tem que fazer. É a mesma coisa que a gente pensar por que Jesus falava por parábolas. Ele falava por parábolas porque aquele povo daquela época não entendia nada. Se ele realmente jogasse a real assim na cara das pessoas. Então eu acho que é interessante que a gente entenda que nós podemos estar errados. E às vezes nós podemos estar errados como humanidade, mas... para que isso aconteça, a gente precisa entender que a gente está errado como pessoa. Isso também fala nesse trecho do livro que eu li ontem. Para que a humanidade melhore, a gente precisa melhorar como indivíduo, porque não faz sentido. Não são só as leis que vão fazer a gente melhorar. Tem a lei aí que diz que a gente não pode beber e dirigir, mas tem um monte de gente que faz isso. Entendem como tem que ser algo que venha de dentro? Porque se for uma força externa, muitas vezes a gente não vai dar atenção para aquilo. Eu acho que é muito da gente querer provar que a nossa verdade, essa verdade entre aspas, porque não é uma verdade absoluta, é apenas um recorte da realidade, e a gente quer provar que essa nossa verdade é a verdade absoluta e quer impor, que é mais grave, é impor essa nossa verdade, a nossa visão de mundo para as outras pessoas. A gente tem tanta dificuldade, às vezes, de conversar. Eu assisti essa semana o documentário aquele sobre as mídias sociais, e eu tava conversando com o Henrico que tem muita coisa ali que não me chocou, mas teve outras coisas que a gente vai pensando e vai construindo outros conhecimentos. E era sobre isso, assim, do quanto a gente se condiciona a conviver com pessoas que pensem sempre igual a nós. Porque as redes sociais nos levaram a isso, né? Então a gente as bolhas que a gente fala. E aí o quanto isso pode ser prejudicial porque a gente não consegue exercitar a empatia que a gente tanto fala, né? Não é porque o outro tem uma visão, sei lá, que acredita que a Terra é plana e eu não acredito, porque eu concordo com fatos científicos, não quer dizer que eu preciso chamar ele de burro, de ignorante, enfim. E a gente não consegue estabelecer esse diálogo, a gente já parte direto pro atrito e aí muitas vezes pra violência verbal.
A gente ainda não conseguiu achar esse meio termo, assim, de entender, olha, essa é a minha verdade, né? O meu recorte da realidade é este aqui, este é o teu, vamos dialogar sobre isso. A maioria das vezes a gente já, não, tu tá errado, isso não existe, é coisa da tua cabeça, tu tá louco, sou mais evoluído que você. Isso é vaidade também, né? Eu acho que a gente tem a dificuldade de nomear coisas. Às vezes eu tô sentindo a vaidade, eu não nomeio porque eu aprendi que isso é feio. E aí, quando você faz esse movimento, fica difícil de distinguir e falar assim, não, realmente isso é vaidade e eu preciso lidar com isso. A gente sempre fala, coisa feia, coisa feia, coisa feia. E eu acho que a gente é criado nesse condicionamento de, tipo, a gente não pode ter sensações ruins, a gente tem que estar sempre feliz, né? Todo mundo tem que ser perfeito. E aí eu queria, vai ser um exposed aqui. Tá. Nós tinha que ter uma musiquinha do exposed. É verdade. Hora do exposed. Tá. Assim, aconteceu muita coisa que moldou aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu sinto, mas lembrando, isso não é determinístico na minha vida. Eu não posso ser safado e achar que isso me definiu. E aí eu vou explicar por que eu tô falando isso. Acho que alguém aqui já passou por isso. Acho que o Henrico deve ter passado uma coisa semelhante com o que eu passei, porque eu conheço mais ou menos a história dele nesse ponto. Eu entrei no movimento espírita com 4 anos, né? Era no começo obrigado a ir na evangelização, não gostava tanto, aquele papo todo, né? E aí você começa na mocidade, aí graças a Deus eu tive a oportunidade do dirigente da casa deixar eu falar, e aí você começa a falar, o pessoal mais velho, nossa, tão novo e já tá falando. Eu falo, pois é, né? Eu sei falar com todo carinho, eu sei que era com carinho. As pessoas te elogiavam, acabavam elogiando. É o filho do não sei o que, que legal, tá menino bom, não sei o que. A ponto de algumas mães falarem assim, nossa, eu queria que ele fosse meu genro. E aí a adolescência foi assim, né? Você vai escutando. E por que eu tô falando isso? Você ajuda nesse tipo de linguagem que a gente fala, né? Que a gente chama de linguagem valorativa. A gente vai distorcendo, a gente vai fazendo com que a criança ou adolescente distorça quem ele é realmente. E isso acabou acontecendo comigo num momento. Eu achava que eu era bom porque as pessoas falavam que eu era bom. E aí eu não podia admitir o erro, porque onde já se viu o Frederico, filho do fulano, errar, fazer coisas que não deveria fazer. E aí toda vez que eu, por exemplo, ia falar em público, gerava uma ansiedade muito maior, porque eu não poderia decepcionar, uma vez que as pessoas falaram, o Frederico é bom, ele sabe falar bem, não sei o que. Isso vai criando uma autoimagem distorcida. E aí surge muito a vaidade. Hoje, exatamente, isso não me definiu. Isso, então você é assim desse jeito porque lá no passado. Não, tem a sua contribuição. Mas hoje eu percebo que isso faz parte da minha individualidade. Então eu tenho certa dificuldade em admitir os meus erros. Porque eu, na minha ignorância, na minha inocência, eu criei uma autoimagem distorcida. E aí hoje eu entendo já que não, você não é bom assim. E em alguns momentos foi importante meu pai sempre falar pra mim, baixa tua bola. Até hoje ele faz isso. E aí isso é uma briga constante. Então hoje quando eu percebo que eu tô errando, que alguém me contraria, que eu decepciono alguém, isso vem na forma de vaidade, vem na forma de orgulho, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Por isso que agora, lembrando, entendendo o passado que eu experienciei, e agora lidando com crianças e adolescentes, eu começo a mudar a minha linguagem. E isso aqui eu tô falando no meu espectro. De ser valorizado, de ser elogiado, aquela linguagem distorceu a sua autoimagem. E isso é perigoso. Eu vivo um pouco contrário, assim. Tipo, eu tô no movimento espírita, acho que desde os 8 anos de idade. Passei por outras religiões durante a adolescência. Minha avó era católica, meu pai é evangélico. Então, né, me permeei um pouquinho ali, conheci um pouquinho de cada um, mas me fixei no espiritismo mesmo. E eu tenho muita dificuldade de reconhecer que as coisas que eu faço são boas. Mas é por uma cobrança enorme de que tudo que eu preciso fazer tem que ser perfeito. Que também é uma vaidade pro outro lado, né? É o outro balanço. Exatamente. Tipo, é uma vaidade, eu reconheço que é isso, só que é pro outro lado, assim. Então eu me cobro num tamanho enorme, assim. Eu vou muito bem, daqui a pouco eu tô me cobrando até eu não aguentar mais. Aí eu fico exausta, assim. E aí eu trabalho isso em terapia, porque, né, pelo amor de Deus, uma pessoa não consegue fazer tudo 100% perfeito. Até porque nós somos espíritos de terceira ordem. E é bem isso, assim, é da gente conseguir olhar e reconhecer, assim, que é vaidade, que a gente precisa trabalhar isso, que não é normal uma pessoa viver assim, né? E aí nessa função de eu não conseguir reconhecer que as coisas que eu faço são legais ou que são boas, teve um dirigente, um senhorzinho que eu adoro muito, seu Jorginho, saudade dele.
Ele falou pra mim uma vez, ele me elogiou de uma palestra que eu tinha feito, eu era novinha, acho que eu devia ter uns 18, 19 anos, e eu falei pra ele, digo, nossa, que isso, Jorginho? Não foi nada demais essa palestra. Ele só bateu no meu ombro e disse assim, minha filha, você reconhece que isso aí também é vaidade, né? E essa frase ficou comigo, e eu carrego sempre, que não tem problema a gente aceitar elogios também, porque a gente achar que nada nunca tá bom também é uma vaidade da gente querer chegar numa perfeição, às vezes inalcançável, né? Isso que a Ju e o Fred falaram é bem importante, porque a vaidade, ela realmente vem de maneiras diferentes. Eu preciso justificar, né, que o título do episódio é Exposed do Henrico, então eu tenho que me dar um Exposed também. Por favor, pô. Senão não eu me adianta, exponho, a Ju se expõe, você não. Hora do Exposed. Tá. Eu vivi um negócio parecido com o que o Fred falou, só que virado pro outro lado também, né? Tipo, existem vários vieses dessa vaidade, porque toda a minha adolescência, meu pai era muito expoente no movimento espírita, então sempre foi aquela coisa, eu era o filho do Paulo. Eu sempre fui o filho do Paulo. Tanto que o meu apelido era filho do Paulo, as pessoas se referiam a mim como filho do Paulo. E aí eu fui morar em outra cidade, e quando eu fui morar em outra cidade, isso entrou em choque, porque era uma cidade próxima, e ela não tinha departamento de mocidade. Eu acho que eu já contei essa história aqui no programa. E aí eu lembro que foi uma coisa assim, nossa, não tinha evangelização de jovens. Aliás, até tinha 2 grupos de evangelização de jovens. E aí, por alguma razão, eu comecei a sentir uma pressão nas minhas costas que eu deveria criar grupos de juventude, porque afinal eu era expoente, E não era verdade, eu nunca tinha feito nada, sabe? Eu realmente era o filho do Paulo, tipo, eu não tinha... Cara, entrou muito em choque essa coisa da vaidade, porque eu pensava assim, se eu sou o cara que todo mundo fala que é bom, por que eu não consigo fazer isso? Eu acho que entra muito em algo que a Camila falou em alguns programas anteriores, que é assim, a gente tem o costume de elogiar as pessoas, né? Não elogiar os atos. A gente tem que elogiar mais as ações. E aí os elogios que eu recebi era sempre assim, nossa, esse garoto vai ser palestrante, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser o futuro, vai ser não sei o quê. E na verdade não, eu tinha coisas que eu fazia que eram boas, que inclusive não eram da área de evangelização, sabe? Eu sempre trabalhei com comunicação, eu demorei muito tempo pra entender isso. E aí foi um choque absurdo, porque ao mesmo tempo que no final de semana eu voltava pra minha cidade, eu voltava a ser o garoto... Filho do Paulo. Que resolvia todos os problemas, o filho do Paulo, que fazia slide, fazia animação. Durante a semana, enquanto eu tava na minha cidade fazendo graduação, eu era só um cara que nem era tão espírita quanto os outros caras da minha cidade, porque tipo, eu não era nem conhecido, sabe? Tinha gente que não sabia nem que eu era espírita. E aí, cara, que isso foi entrando num loop, e eu acho que é aí que, quando a gente pensa nesse limiar que separa a nossa beneficência, digamos assim, da nossa vaidade, eu acho que é o sofrimento. Porque eu acho que se a gente tá fazendo um trabalho guiado pela nossa vaidade, eu não vejo que seja um problema tão grande, mas eu vou explicar para não ficar estranho. Eu não acho que seja um problema existir vaidade no nosso trabalho, por causa disso que a Ju falou, por causa do que a Isa falou lá no início do programa, porque a gente ainda precisa desse motivador, mas eu acho que a partir do momento que a vaidade começa a atrapalhar o trabalho e causar sofrimento, que aí é aquela coisa, eu tenho que fazer o melhor trabalho no mundo, então eu pego as pessoas que trabalham comigo e exijo que elas tenham um comprometimento maior do que X ou Y, porque eu quero manter uma expectativa de trabalho que a minha vaidade determina que é suficiente. Aí a gente começa a ter um problema. Quando eu não consigo dormir à noite porque eu tenho um trabalho no outro dia e eu tô muito preocupado se ele vai ser perfeito, aí a gente tem um problema de vaidade. Quando eu começo a falar mal dos outros grupos que estão fazendo um trabalho melhor que o meu, porque eu não consigo manter a expectativa dele, aí nós estamos tendo um problema de vaidade. Eu acho que antes de chegar a esses momentos, ou enquanto esses momentos não estão acontecendo, eu acho que a gente tem que cuidar da vaidade sim, a todo tempo, né? A gente tem que estar cuidando. Tem uma frase que a Juliana fala, a quem tu serves, né? Pra quem eu tô servindo? É pra Jesus ou é pra mim? Se eu tô até botando um podcast no ar, eu tô botando esse podcast no ar pra mim, ou eu tô botando esse podcast porque eu acho que é importante? Se eu tô fazendo uma arte, eu tô fazendo essa arte pra mim, ou eu tô fazendo essa arte porque é importante? Eu acho que é isso que tem que entrar na balança. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Sempre que a gente estiver alinhado com as leis divinas, o nosso sofrimento vai ser menor. Ele ainda não vai ser zerado, né? Porque a gente não tem a pureza, mas eu acho que é esse sofrimento que vai dizer assim, se eu tô sofrendo porque eu não consigo fazer uma tarefa, então é porque talvez seja a minha vaidade que tá dizendo que eu consigo fazer essa tarefa. Ou talvez essa tarefa não seja pra você. Exato. E é doido pensar, tipo assim, toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem todas as oportunidades são pra você. Que a gente quer pegar tudo, mas não, meu,
faz o teu aí. Isso é uma desculpa muito comum, né? Muito corriqueira no movimento espírita. Mas não tem ninguém pra trabalhar. É. Se você ficar pegando tudo, não vai aparecer ninguém mesmo. É verdade. O momento de sair, cara, eu já passei na minha vida por algumas situações assim. O momento de você largar uma tarefa é pequeno o prazo, que você se dá conta que você tem que largar para que o orgulho ainda não te pegou pra você achar que você tem que continuar. E esse timing, assim, ó, é muito mais difícil. Uma vez a gente fez uma caminhada de 60 quilômetros pra ir para um evento espírita. Olha que engraçado, tava eu, os jovens lá, o Yuri, o Alisson de Uruguaiana, o Ian, o Jean também, tinha mais gente. E tinha a Andréia, que era uma amiga minha. Ela foi até o final da caminhada. E ela era que tava sofrendo mais, assim. Ela tava com bolha no pé. Tava terrível. E aí depois a gente tava conversando sobre isso e ela disse: o pior é desistir. O pior é você admitir que você não aguenta mais. Mas é complicado. Essa é o mais difícil, assim. A renúncia maior é você dizer assim, ó, realmente eu não consigo mais fazer isso. Uma coisa que uma vez me deixou muito confortável, assim, bem tranquilo, é que aqui na cidade de Rio Preto tem um senhor que é expoente aqui, né? O Dr. Aguinaldo Vasconcelos. Expoente é uma palavra legal, né? É, né? É, forte, né? Expoente. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com ele e tal, a gente descobriu um pouco da história dele, compartilhou com a gente e tudo mais, e ele falou: Fred, eu demorei, assim, eu era um espírita, mas durante um período da minha vida eu não consegui me dedicar ao espiritismo em si. Eu tive que trabalhar, eu tive que estudar, e eu entendi que aquele período, se eu fizesse bem feito, no meu período de faculdade, meu período de serviço, que eu tava crescendo, tava me desenvolvendo, eu sabia que se eu fizesse um negócio bem feito nessa fase da minha vida, eu conseguiria me dedicar melhor à doutrina espírita. E aí é importante deixar isso claro, porque às vezes a gente quer pegar tudo, vou dar conta, não posso largar. Calma, cara, cada coisa no seu tempo. É importante ter isso claro, assim, e sempre trocar ideia, porque às vezes você tá com uma info na cabeça e acha que é verdade, mas às vezes não é. Então trocar ideia, tá aqui conversando, escutando a gente falar, conversar com seus amigos, seus dirigentes, é importante. Nossa, isso é muita verdade. Eu sempre fico pensando, às vezes eu acho que já deve ter acontecido com muita gente, às vezes eu tenho ideias na minha cabeça e aí eu fico com aquela ideia remoendo, aquele pensamento maluco, assim. Sim. Cara, no momento que eu abro a boca e eu começo a falar, parece que aquilo se materializa e eu fico pensando, digo, nossa, que burrice. Na minha cabeça era tão bom, né? É muito isso, assim, acontece com muita frequência. Às vezes eu abro a boca, eu começo a falar, o Henrique já me olha com uma cara assim, tipo, sério que tu tá falando isso? Eu jamais faria isso. Tu acredita realmente nisso que tu tá falando? E aí, às vezes, eu não preciso nem falar, tipo, nem terminar. Eu digo, não, deixa que era muita loucura. Nossa, não é real. Às vezes eu vou começar a falar, Ju, aí eu começo a falar, não. E a Camila, o que foi? Nada. Passou. Esquece. Nossa, às vezes até só a intenção da gente falar aquela ideia já automaticamente materializa ela e já fica tipo, nossa, não faz sentido nenhum isso aqui. Existe uma grande diferença entre as coisas que você idealiza na sua mente e as coisas que você coloca pra fora. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas eu às vezes me sinto até mal de não conseguir colocar pra fora a ideia que tava tão perfeita na minha cabeça. Muitas vezes acontece isso que vocês falaram. Eu começo a falar e penso, nossa, que eu tô falando aqui, nossa, como que você conseguiu pensar nisso? Que horrível. Mas muitas vezes eu quero tentar colocar alguma coisa pra fora e às vezes eu não consigo e eu não encontro dentro da minha mente tudo aquilo que eu preciso pra concatenar e colocar pra fora, entendeu? Eu acho que esse é um trabalho muito difícil que a gente tem na nossa vida. A gente trabalha muito com essa coisa da arte, né? A Izzy trabalha muito com essa questão de criação, eu trabalhando com crochê. Às vezes na nossa cabeça a gente idealiza tanto negócio, tanta peça, que quando a gente vê ela pronta, a gente fica botando 1001 defeitos, e aí uma pessoa que vem de fora, completamente alheia de tudo que a gente estava pensando, ela diz, nossa, que lindo, que perfeição, e aí a gente fica tentando buscar aquele, né, bota aquele pico lá em cima e não consegue enxergar as coisas boas que a gente faz. Mas isso também é vaidade, né? Com certeza. Aí também porque aí a gente idealizou uma coisa que não consegue alcançar. Eu tenho um problema com esse limiar. Não tanto o limiar da vaidade, mas o limiar do... é da vaidade, sim. Né? Admite. Admite, tá. Mas é porque assim, ó, a gente tem uma preocupação em fazer o trabalho bem feito. Não, mas eu acho que isso é justo. Então eu acho que é esse ponto, assim, ó, de você ter um comprometimento com o trabalho e você ter a questão da vaidade. Tipo, vou ser sincero porque aqui é Spiritcast, tá? Spiritcast a gente não mente.
90% dos trabalhos espíritas que eu acompanho, o pessoal não bota defeito em absolutamente nada. Coisas que estão mal feitas, o pessoal não coloca defeito em nada. Eu tava ouvindo de novo os nossos primeiros programas do Spiritcast, o episódio 1, 2 e 3, o som estava horrível. E eu lembro de gente dizendo, é o melhor som que eu já vi na vida. Gente, era mentira, não era. Mas é que estava baseado tava no quê? bom. Tava baseado no quê? Não tinha outro pra basear, na época era bom. Exato, mas eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, assim, eu vejo muito isso em evento espírita. Às vezes o pessoal pega, não só em evento espírita, tá? Vou usar o espiritismo de novo como Recorte, né? A gente tem dificuldade de ser crítico. A gente não consegue chegar pra pessoa e dizer, olha, acho que esse teu vídeo tá mal feito. Acho que esse teu evento ficou mal organizado. Acho que a comida está ruim. A gente tem dificuldade de fazer isso porque a gente quer agradar. E eu acho que o problema que isso causa, a consequência disso, a gente não acredita quando as outras pessoas dizem que tá bom. Porque se as pessoas disserem que tá bom sempre, a gente perde a credibilidade do que a gente tá fazendo. Então eu acho que esse elogio, ele não é só pros nossos pais, que a gente tava falando de pais, Sim. né? E o jovem já fica pensando, jovem, você mesmo que tá ouvindo o programa. Aí você já fica pensando, realmente, meu pai me elogia muito, minha mãe me elogia. Mas você não tá elogiando muitas vezes seus amigos, às vezes a sua amiga Passando vai lá e o pano. tipo assim, o que você acha? O que você acha do fulano? E você diz, esse é o melhor casal do mundo. E você sabe que não é. Eu acho que, sei lá, tinha que normalizar o cara chegar e dizer assim, ó, não gostei, mas tudo bem. Sabe, não precisa acabar com o projeto, não precisa acabar com a sua vida. É que eu acho que a gente tem dificuldade tanto de falar pra falar e pra receber crítica, porque a gente leva tudo pro lado pessoal. A gente não Sim. consegue receber a crítica pelo trabalho ou pela aquela ocasião. A gente já leva tudo pro modo pessoal. Essa semana, Camila foi na casa dos pais delas, conversar com os pais delas lá e tudo mais. E aí ela voltou e ontem ela tava me contando que segunda-feira, agora com palestra online, né? O cara fez uma palestra e tal, aí o pai dela falou assim, mas eu não gostei muito da palestra do cara. Aí logo que ele falou isso, ele pensou, não posso falar isso, né? Aí a Camila, ué, por quê? Mas por que não? Não, porque ele se dispôs a ir lá, ele fez o movimento de fazer a palestra, é difícil, tem que respeitar. Peraí, não é assim. Eu não sei se é no movimento espírita em si. É todo lugar. Isso. Eu acho que no movimento religioso e principalmente em lugares que envolvem hierarquia, né? A galera tem dificuldade de admitir isso que a Ju comentou, de levar pro pessoal mesmo. Onde já se viu falar que o palestrante fez uma palestra ruim? Ué, fez palestra ruim. Eu lembrei agora, você falando dessa questão de palestra, tinha um outro senhorzinho lá na casa espírita, que até já é desencarnado, seu Canaã. Seu Canaã, todo mundo tinha aquela coisa, assim, porque ele é muito rabugento, porque ele sempre reclama. E aí, cara, quando a minha mãe começou a fazer palestra, eu era criança, né? E aí eu me lembro que sempre que ela fazia palestra, seu Canaã, nas primeiras, assim, ele chegava, olha, Dona Yara, a sua palestra estava muito bom o tema, mas eu acho que a senhora se alongou muito, a senhora podia fazer umas palestras um pouco mais curtas, porque era o tempo da casa espírita era menor, né, era de 20 a 25 minutos. Nossa, ele ainda falava o específico, cara. Exatamente. Adorei isso, cara. E aí ele dizia, olha, o tema era muito legal, acho que a senhora fala muito bem, mas a senhora podia falar menos. Não era nada demais, assim, e eu me lembro de ter alguns trabalhadores que ficavam assim, nossa, já tá ele lá falando mal da pessoa. Chato, não tava né? falando O mal. cara chato, velho. E aí, tipo, claro que na época eu era criança, eu não ligava muito pra isso, assim, mas agora você falando me veio na mente. Que era, na verdade, não tava apontando o erro pra julgar a pessoa, ele tava tentando ajudar. Mas acho que a gente vai percebendo, Ju, as pessoas que são maldosas. Eu acredito que você vai pegando o macete, você vai vendo quem que realmente quer te ajudar e quem não quer te ajudar. É porque tem gente que sempre acha tudo ruim, né? E a gente tem que ter isso claro. É conseguir distinguir isso daí. Vai ter gente que realmente quer te ajudar, vai ter realmente que só quer te sacanear mesmo, vai ter gente que é chato sempre, e você tem que conseguir pegar aquilo que é bom, é o que o Paulo fala, né? Retém o que é bom e coloca na tua vida e vai mudando, cara. Geralmente acontece bastante aqui em casa isso, porque a Juliana, ela trabalha com artesanato, ela faz amigurumi, inclusive, @jujubartesanato no Instagram. E aí, volta e meia, ela me pergunta assim, ó, o que tu achou desse boneco? Eu sou completamente leigo, e às vezes eu digo assim, ó, tá bom. E aí ela diz, não, mas esse fio aqui tá torto, esse negócio aqui tá ruim, essa parada aqui tá assim. Eu digo, olha, eu não tô enxergando nada que tu tá vendo. Isso significa, então, que ela tem que parar de fazer? Sabe, que ela tem que deixar pra lá? Não sei, entendeu? Eu acho que é aí que tá, a gente tem que ter essa maturidade como pessoas de entender que assim, ó, a crítica, ela não necessariamente
é pessoal e ela não necessariamente deve ser levada em consideração. Então, por exemplo, o cara que é professor de matemática, se ele falar um conceito lá, ele tá explicando teoria dos conjuntos, e aí o cara diz, mas o conjunto vazio não existe. Como professor de matemática, ele tem que ouvir a crítica, pegar todo o arcabouço de conhecimento que ele tem, que foi o que o Fred fez lá no início, contra-argumentar contra ele mesmo, pensar assim, será que é verdade isso? E refutar ou aceitar, com tranquilidade. Eu até ia comentar que esse cara falou do tamanho da palestra. Uma coisa que me irrita muito é a crítica vazia. Essa aí realmente é um negócio que eu ainda tenho dificuldade de aceitar, que é assim, seu trabalho está mal feito e eu não sei porquê. Isso eu fico meio chateado, quando o cara diz assim, não gostei da tua palestra. Por que você não gostou? Não sei, não gostei. Aí eu fico tipo... Nossa, isso é péssimo. Aí, isso eu nem escuto. Essa crítica eu vou ignorar, saca? Essa crítica aí não vai mudar em nada o meu Porque aí trabalho. parece que a pessoa quer discordar só pra discordar, né? Só pra ser legalzão. Sou diferentão. Não, e às vezes é sincero, sabe? Às vezes a pessoa não entende por quê. Geralmente para essa crítica eu digo assim, tá, tudo bem. Sabe, é uma crítica. Não está agradando. Se muita gente começar a dizer isso, eu vou começar a me policiar. Agora, isso não pode ser um motivo de transtorno. Eu acho que é esse que é o problema, entendeu? Porque quando a gente fala com um jovem de, sei lá, 14, 15, 16, ou até de 20 e poucos anos, o problema é esse, é o que sou eu e o que é só as coisas que eu faço, sei lá. Tem um negócio que a Ju falou, que não saber receber críticas e não saber criticar, tudo isso é vaidade. E, cara, isso é muito real. A hora que você, sei lá, por exemplo, você tá fazendo uma palestra e a pessoa vira pra você e fala, ô fulano, você errou aqui. Se a pessoa falar pra você, olha a maturidade que essa pessoa teve de virar pra você e não, como a gente já falou, inclusive, em outros programas, ir lá na frente e falar, olha, a palestra foi boa, porém, essa pessoa errou aqui. Isso é ruim, tanto pro cara que tá ali na frente falando, porque ele tá se colocando numa posição bem superior, como pra pessoa que acabou de falar e que recebeu essa crítica. Mas é extremamente importante que, se você não quer dar um exposed ali na pessoa, que você chama essa pessoa num canto... Por favor, não dê exposed nas pessoas. Ninguém gosta. Você chama essa pessoa num canto e que você fale, olha, você errou aqui ou você poderia melhorar aqui. Isso aconteceu comigo numa palestra que eu fui dar lá no Amigo Germano, lá em Catanduva. Olha que legal, o Carlinhos, Israel Carlinhos, dirigente da casa, olha, aquele homem foi um abençoado. Aquela palestra eu já dei várias vezes. Em 2 momentos, eu falei umas coisas bem bizarras, que não tinha nada a ver, eu nem sei porque eu falei aquilo. E ele me chamou na frente, lá na frente de todo mundo, ele agradeceu a palestra, finalizou tudo que eu tinha feito, beleza. No final, ele me chamou no canto e falou, olha, eu gosto muito da maneira como você fala, eu acho que você tem uma facilidade muito grande em falar, mas eu acho que você errou aqui e aqui. Você poderia trocar um pouco as suas palavras, porque pode ficar um pouco confuso pra quem tá chegando agora e coisa e tal. Cara, aquilo pra mim foi sensacional. Que Sim. pessoa incrível. Ele foi assim, um iluminado, porque ele me falou, ele não tava falando de mim, ele estava criticando algo que eu falei e não a mim. Então, mano, aquilo pra mim, assim, eu ganhei a noite e eu acho que é esse movimento que a gente precisa fazer. Critique aquele ponto específico e não a pessoa em si, porque isso pode causar um problema pra ela. Esse movimento que a Isa tá falando, acho que é interessante a gente pensar, né, quão humilde ele foi, né, da pessoa chamar num canto e dizer, olha, isso, apontar as situações que ele achava que poderiam ser melhoradas, e não na frente de todo mundo, porque às vezes a impressão que dá, e jovem passa muito por isso, né, você terminar a palestra e aí o cara refalar tudo que você falou já, e cara, mas por que você tá fazendo isso? Você quer provar algum ponto pra alguém? Então você acha que... Então acho que aí tu vê que a pessoa é humilde, ela tá interessada em melhorar o teu trabalho, não em te destruir na frente de todo mundo. Exatamente. Porque se a gente é ferramenta, então vamos tentar melhorar a maneira como a ferramenta funciona. Então, tipo, se a ponta do martelo tá soltando do cabo, vamos botar mais um prego ali. Saca? É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que botar o martelo fora e a gente também não tem que dizer, esse martelo é horrível. Não, a gente vai lá e arruma o martelo. É isso que a gente faz. Nós somos pessoas. A gente capacita a galera que tá tentando fazer o trampo. E isso... eu acho que é importante, como movimento espírita, a gente entender. A gente não vai ter sempre um profissional, a gente não vai ter sempre uma pessoa... Nosso próprio podcast aqui, cara, a gente não é profissional do entretenimento, a gente não é profissional, a gente gosta de fazer. E é por isso que é legal. E assim, não é o melhor podcast do mundo, mas também não é o pior. Então, tipo,
É a gente entender esses movimentos e a gente tentar se fortalecer. E não ter medo de mudar. Eu acho que a gente tem que... Porque a vaidade, ela também nos coloca nessa posição, né? Da gente estar fazendo sempre a mesma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a fazer palestra, eu tenho essa coisa de ser engraçado e rapidamente eu comecei a botar cada vez mais piada, digamos assim, não piada tipo piada, né? Mas piada, observações o alívio lúdicas. Cômico, o alívio cômico. Alívios cômicos, Alívio assim. cômico. E aí, foi engraçado, porque o mesmo período que eu comecei a fazer palestra, eu comecei a apresentar muita coisa na faculdade. E como a habilidade é muito semelhante, é muito parecida, a lição veio pra mim na faculdade. Porque no movimento espírita ninguém tinha culhão de me falar isso. Exatamente. Eu tava apresentando um trabalho e eu terminei de apresentar um trabalho e uma colega minha, que tá morando aqui em Campinas, teve filho recente, a Nathalie, mas não é espírita, então não vai ouvir o podcast. Ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu gosto muito da maneira como tu apresenta, mas eu acho que tu faz muita piada, porque tu fica nervoso, porque tu não tem certeza das coisas que tu tá falando. Então eu acho que se tu estudar mais o tema e não focar tanto em fazer um show, vai ser mais interessante. E essa dica ela me deu e, tipo, me ajudou muito na graduação e, tipo, nas apresentações que eu faço até hoje. Eu tento sempre equilibrar, tipo, entre deixar a apresentação suave pra quem tá ouvindo, mas não transformar ela num show de stand-up. Show de stand-up tem seu horário. E isso melhorou muito no movimento espírita, porque ninguém me falava isso. E aí quando eu fui assistir, eu tinha 2 trabalhos que eu tinha gravado na época, porque não era tão comum gravar, eu vi que eu fazia exatamente isso. Quando eu ficava nervoso, eu começava a fazer piada. E aí o pessoal gostava, todo mundo ria e não corrigia. Então, pra gente tentar melhorar e não deixar essa vaidade nos... Porque eu podia muito bem ter chegado pra te editar, você não entende nada de show business. Mas eu acho que é interessante, pelo menos pra mim, tá? Eu vou falar de mim agora. Exposed da Isa agora. Hora do Exposed. Quem ouve o Spiritcast sabe que a gente não vem aqui pra dar receita de bolo. E nem pra falar o que é certo ou errado, a gente não é pai de ninguém, enfim. Mas uma coisa que eu demorei, tá, gente, pra fazer isso, mas que eu comecei a fazer na minha vida é observar as pessoas que me criticavam. Eu já recebi muita crítica na minha vida, muita crítica. E eu acho que isso me auxiliou bastante, mas só me auxiliou a partir do momento que eu comecei a pensar assim, peraí, essa crítica, será que ela realmente tem ou não tem um fundamento? Por que essa pessoa falou isso? O que eu fiz, qual foi o movimento que eu fiz que teve essa reação naquela pessoa? Eu acho que avaliar essas coisas é importante, porque aí a gente consegue separar o que foi construtivo do que aquela pessoa falou e o que foi maldade. Porque às vezes acontece mesmo. E às vezes a gente faz sem querer essas pontuações maldosas. Às vezes é por querer, mas às vezes não. Às vezes é totalmente sem querer, a pessoa nem sabe que ela tá te machucando ali. Mas eu acho que a gente parar e pensar, pera lá, será que eu posso levar isso em conta? E aí começar a avaliar aquilo que a pessoa tá falando, porque uma coisa é você ouvir e falar, pô, legal, interessante, vou mudar, ou simplesmente ouvir e falar, eu tava certo e você tá louco. E tá tudo bem. Eu acho que... Dá vontade de falar isso. Então, cara, muitas vezes dá vontade de falar isso. Muitas vezes. Mas é o quê? É a primeira resposta que a gente tem. Normalmente é o impulso, né? E o impulso, ele é o quê? Ele é a vaidade. Ele é a vaidade falando, você tá me tirando? Como que eu tô errada? Eu não tô errada. Eu tô muito certa. E eu acho que esse movimento me ajudou bastante de eu me perguntar, pera lá, se essa pessoa me criticou, tem que ter um motivo pra essa pessoa ter me criticado. Pode ser só porque ela não vai com a minha cara? Pode ser. Mas pode ser que realmente tenha um fundamento. Pra mim, esse movimento foi muito bom. Olhar e me perguntar, por que essa pessoa tá me criticando? E se você tiver intimidade com a pessoa, pergunta pra ela. Tá, mas como assim? Se você não entendeu a crítica, pergunta. Porque, cara, elogiar é uma coisa que pode ser ruim, né? Como os meninos falaram, que eles passaram muito tempo sendo elogiados. E isso causou... E ainda continuamos, graças a Deus. Porque o trabalho é bom, né? Mas eu acho que, do outro ponto também, eu acho que a gente falou muito em receber crítica da nossa vaidade, mas eu acho que a gente precisa, sejamos Carlinhos na hora de criticar alguém. Não adianta a gente só, sabe, a gente aprender a ouvir crítica e sair criticando todo mundo. Ah, mas eu não gostei que você fez porque eu faria melhor. Tá, mas e tá fazendo? Gente, eu acho que a gente vai encerrando hoje. A Isa e a Ju deram uma concluída aí, mas eu acho que esse programa a gente falou muita coisa de maneira muito espaçada. Então lá no início do programa tem várias coisas, no meio. Ouve esse programa aí e reflita. Acho que essa pode ser uma boa... Ouve até o final e pensa assim, ó.
Onde que eu posso tirar isso pra minha vida? Se for criticar, critica com carinho, vai. Vamos tentar ser legal, mas vou tentar fazer uns trampos bons também, gente. Olha, tem uns negócios aí que a gente fica... Não esculacha, não vai sair esculacha, dando regaço aí. Bom senso, pô. A gente tem que ser um instrumento, mas tem que ser um instrumento bom. Então, se você é uma faca e ela não tá afiada, ela não vai fazer o trabalho direito, né? Então vamos afiar essa faca aí pra melhorar. Eita. Com esse quase provérbio espírita do Spiritcast, vamos afiar essa faca aí. A gente vai pro próximo momento do nosso programa, que são as sugestões, e hoje a gente tem uma convidada aqui, então eu vou começar por ela, Juliana Andina, diretamente do quarto do lado do que eu estou. Vamos lá. Você tem sugestões pra galera? A série que eu gostaria de indicar é da Netflix, é Bom Dia, Verônica. É uma série, ela é bem pesada, tem alguns gatilhos, então tenha cuidado se você tem alguns gatilhos, mas ela trata muito sobre a violência contra a mulher. E aí várias facetas e várias formas de que essa violência pode acontecer. Então é uma das dicas, e a outra mais good vibes para você ler antes de dormir é o livro Encontros e Desencontros do Richard Simonetti. É um livro bem antiguinho, mas eu acho que foi um dos primeiros livros espíritas que eu li, e eles são vários contos, assim, com reflexões. Então é bem, bem bacana. Ele fala sobre vaidade, egoísmo, relações, enfim, é um livro bem engraçado. A Jo falou de uma série, eu vou ter 2 recomendações, né? Uma é uma série Netflix chamada Ratched. Essa é pesado, mas eu gosto de tentar entender a natureza humana. Ela conta a história, não sei se todo mundo aqui já viu, O Estranho no Ninho, que é um filme antigo. E no filme tem uma enfermeira. Antigo não, cara. Cult. Por favor. Cult. Desculpa, Cult. E lá no filme tem uma enfermeira um pouco peculiar, digamos. E essa série conta a história dela. E assim, é doidão. E a outra recomendação é um canal no YouTube que tá relacionado também à série, mas eu vou fazer um recorte aqui do meu período agora de me dedicar um pouco mais ao serviço, ao trabalho e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro, né? Que é um canal chamado Instituto Conectomos. E nesse canal, a professora Carla Tiepo, ela vai trabalhar várias questões de como funciona, né, o cérebro. Então, por exemplo, a última live dela foi sobre política. Como que o cérebro se comporta em tomada de decisão relacionada à política. E é muito legal porque ela vai trabalhando vários temas do nosso cotidiano. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, ela faz live. Então eu recomendo esses 2 pra gente entender um pouco mais sobre a nossa natureza humana. Eu tenho 2 sugestões. A primeira delas é mais um documentário, tá, gente? Porque, de novo, né, como vocês já devem ter visto o Dilema das Redes, a gente começa a viver nas bolhas, né? E aí tudo que você começa a ver, vai aparecendo cada vez mais coisas naquele sentido pra você. Então, pra mim, só tem aparecido documentário. O documentário de hoje, ele se chama Solo Fértil, tá na Netflix. Kiss the Ground. É um documentário que fala sobre como a gente pode melhorar a agricultura, como a gente pode melhorar a nossa vida sustentável e como a gente pode auxiliar o planeta para que não sejamos todos extintos. Nossa, é importante. É bem isso, tá, gente? Essa coisa de não ser extinto é sempre interessante. E eu tenho uma segunda sugestão desta vez, olha só, espírita. Faz tempo que eu sugiro umas coisas espíritas. Não acredito. Momentos únicos no Spiritcast. Pode haver uma contrariedade aí, mas eu vou indicar mesmo assim, tá? Vamos lá, vou indicar como espírita mesmo assim. Como agora eu moro sozinha, pra eu não me sentir sozinha, eu tenho ouvido muita música. E pra cozinhar especificamente, eu tenho ouvido uma playlist, que é a playlist do DM3. DM, de Departamento de Mocidades. E o 3 em numeral, no final tem um coraçãozinho, vocês vão ver lá no Spotify. Puxa saco. É uma playlist que eu gosto bastante e ela tem uma temática, algumas músicas de temática espírita, algumas músicas de temática falando sobre Deus e algumas músicas que são só muito boas, muito good vibes, muito interessantes pra gente refletir. Então fica aí a minha dica. E você, Henrico, qual a sua sugestão de hoje? Eu tenho 2 sugestões de hoje e a primeira sugestão é uma sugestão bem política, uma sugestão burocrática, uma sugestão de manual, daquela sugestãozinha assim, ó, entendeu? Embaixo do braço. O último programa foi ao ar no dia 30 de setembro e hoje esse programa você deve estar ouvindo no dia 13 ou depois. E entre isso teve o aniversário de nascimento de Allan Kardec, então por isso eu vou deixar como sugestão. Se você não sabe, no dia 13 de outubro ele encarnou na Terra com a alcunha de Allan Kardec, né? Hipólito Leon Denis Arrivail, Ele é muito famoso, né? Conhecido dentro do meio espírita por ter
codificado o Pentateuco e a Revista Espírita, mas eu queria indicar um livro bem fininho que chamou O que é o Espiritismo, que às vezes a gente dá uma negligenciada. Ele é bem curtinho, ele é bem fininho, ele resume muito bem alguns pontos-chave que às vezes a gente esquece da doutrina espírita. A minha segunda sugestão para vocês é um filme que eu vi na Netflix recentemente. É um filme chileno que chama Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, com o Hurley, do Lost, e ele fala sobre exposição, fala sobre passado, fala sobre aceitação e fala sobre simplicidade e sobre sonhos. Filme bem profundo, assim, bem cultizeira, bonitinho e tal. Tem todo um conceito. Se vocês quiserem curtir um filme aí... Eu só queria falar aqui, pessoal, são 8 recomendações. Não é possível que você não vai ver nenhuma e vai falar que não tem recomendação. Pelo amor de Deus. Tem texto e vídeo, tá? Texto e vídeo. Se você não gosta de ler, tem vídeo. Se você não gosta de ver vídeo, tem texto. Tem curto, tem longo... Exatamente. Você para de preguiça, hein? Para de preguiça. Não é só a vaidade que tá te segurando não, amiga. É preguiça mesmo. Gente, agora nós vamos dar uma olhada nos comentários que vocês mandaram lá no @SpiritCastBrasil. Pode mandar DM no Instagram, pode mandar áudio, manda áudio, a gente gosta de áudio, a gente quer ouvir vocês aqui. No último programa, a gente fez, como a gente sempre faz, um post, né, sobre o programa, e como o nosso tema foi Vem Ser Feliz, a @apric.espírita, que sempre tá aqui com a gente, ela fez o seguinte comentário. Tá sempre acompanhando. Eu li o, abre aspas, Vem Ser Feliz cantando, e colocou várias carinhas rindo aqui, e de fato, em vários momentos enquanto a gente tava decidindo o nome do programa, eu também pensei em cantar essa frasezinha, mas tudo bem. E nós temos esse comentário aqui, ó, é específico para o Fred, tá? Olha aí, ó, Fredão. E ele vem do Diego Brito DBM. Do Espirituosos. E ele disse o seguinte, porque no último episódio o Fred falou algo sobre ele, tá? E ele ficou sentido, então eu vou ler aqui o comentário que ele fez. Gente, mais um episódio sensacional, mas devo dizer ao Fred que não aceito ser desconvidado não, hein? A gente muda o cardápio e vida que segue. Foi isso. Porque no último episódio a gente falou sobre o purê. Ô Diego, não, você tá mais que convidado. Enquanto muitas pessoas têm o problema da bolacha do biscoito, aqui no Spiritcast o problema é o purê de batata do cachorro quente, que não faz nenhum sentido. O purê de batata é ruim. Quem é que inventou que purê de batata é bom, gente? Nossa, a Juliana já vai pra outro. A Ju foi mais profundo. Cara, purê é comida de doente, gente. Não dá. É comida de hospital. Não é. Purê de batata é muito gostoso, tá? É muito bom. Não, Ju, é gostoso, eu gosto. Gostoso. Mas deixa eu responder o Diego. Diego, você tá mais do que convidado pra vir aqui em casa quando você passar na minha cidade. Agora quando sair a vacina aí, nós vamos fazer um tourzão e o pessoal do Espirituoso aí, a galera... Um mochilão. A gente quer visitar mesmo, porque foi muito bom gravar com vocês aí, foi muito da hora. O último comentário aqui do dia veio da Marielle.sante, @Marielle.sante. E ela diz o seguinte: amei o episódio, tudo que vocês falaram é tão real. Isso ela tá falando do último episódio, tá, gente? Me identifico e aprendo sempre. Conheci o Espiritismo há 30 anos, há 2 anos atrás, e estou engatinhando ainda. O trabalho que vocês fazem é muito bonito, parabéns. Gente, nossa, eu sempre falo. Top. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum programa, mas eu já falei pros meninos várias vezes. O meu intuito de participar do Spiritcast era pra atender pessoas como a Marielle. Era pra que eu me visse na posição da Marielle, porque quando eu entrei no Espiritismo, não tinha algo que tivesse uma linguagem que era mais próxima da minha realidade. Então, cara, Marielle, muito obrigada de verdade, porque seu comentário realmente me fez perceber que a gente não tá errando tanto, pelo menos, né? Mas a gente até falou no último programa, né? Cara, é pra ser divertido, é pra ser leve mesmo. Tem um monte de... Às vezes, chega na gente, assim, do pessoal dizendo, vocês podiam falar sobre um tema X ou um tema Y. Gente, tem vários outros perfis que tratam de espiritismo de um jeito mais aprofundado, digamos assim, de um jeito mais, assim, certinho, com citação de livro, com coisa. O Spiritcast é pra ser mais leve mesmo, tá? Não é porque a gente é melhor ou pior que os outros, é que são trabalhos diferentes. Então, se você estiver procurando, tem muita gente que tá fazendo review de obra espírita que é super legal de acompanhar também. Mas são os diferenciais dos trabalhos, entendeu? Então, tipo, se você tiver assim, ó, eu quero, sei lá, relaxar um pouco. A gente quer que você ouça o Spiritcast quando você quer relaxar. A gente não quer que o Spiritcast seja pauta de estudo, de grupo, de não sei o que. Não é esse o objetivo. Eu não quero que saiba o caderno e a nota. Não é esse a ideia. Além do que, não vai ter nada pra anotar, Troca né? ideia com a gente, só vem.
Só vai. Juliana Andina, nossa convidada de hoje, o que você achou? Gostou do programa? Quer deixar uma mensagem? Onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Foi super legal trocar essa ideia e eu acho que é legal a gente ter essa oportunidade de nos olhar de uma outra forma, né? Nos olhar, a gente falou de criticar com carinho, mas a gente também se olhar com carinho e não ficar se cobrando e tentar aumentar essa curva de aprendizagem pra gente se melhorar, né? Não criticar só os outros com carinho, mas criticar a gente também com carinho, porque a gente é a gente, né? Pode me adicionar no Instagram, @jujubaartesanato. Estamos por lá sempre fazendo arte. Gente, então era isso. Esse é o Spiritcast, todo dia 13h30 em todas as plataformas de streaming. E a gente espera que o programa tenha sido legal, que você tenha se divertido. A gente volta no dia 30 de outubro com mais atividades. E agora só nos resta aquele maravilhoso, consagrado, famigerado, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.